Olá! Apresentaremos uma série de vídeos sobre emoções na perspectiva da acupuntura. Emoção significa colocar em movimento. Gera então condicionamentos e hábitos. Hábitos não vêm só de processos e atividades físicas, mas também dos nossos condicionamentos e impulsos de ação, o nosso automático. A gente já vai gerando ao longo da vida uma forma de agir em determinados contextos e relações, hábitos mentais e emocionais. As emoções podem ser extremamente aflitivas e destrutivas, como por exemplo a raiva. Emoções mais neutras, como um desânimo, e emoções positivas, construtivas, como alegria, compaixão, o afeto. Então, há uma fisiologia emocional que está intimamente relacionada à nossa fisiologia energética, ao funcionamento de órgãos e vísceras. A emoção, ela é muito sutil, porém poderosa. O movimento que ela promove internamente, que vai interferir em órgãos e vísceras, ela não fica só em nós. Ela interfere e influencia nas pessoas, especialmente nas que estão mais próximas, assim como as emoções dos outros interferem em nós. Já perceberam? É muito interessante observar as crianças, por exemplo. Eu iniciei minha atuação profissional como odontopediatra e o consultório atendia crianças muito novinhas. Então vinha um bebê sorridente, estava ali na sala de espera. Quando chegavam outros bebês e começava a chorar, aquele bebê sorridente que estava tranquilo começava a chorar. Então, a emoção no bebê, na criança, a gente vê essa relação muito rapidamente, como a emoção de um interfere no outro. No adulto também, especialmente se a gente ainda não desenvolveu uma consciência emocional ou uma familiaridade com os nossos processos e hábitos emocionais e mentais. Então, a inteligência emocional, ela é uma grande habilidade que vai nos trazer essa familiaridade em como agir em determinadas circunstâncias por já termos algum autoconhecimento sobre os nossos processos e desenvolvermos aí uma capacidade de nos motivar e de nos transformar e nos adaptar a depender de cada situação. Os processos emocionais, eles, apesar de serem muito rápidos, a emoção parece um relâmpago. Ela é rápida e já desaparece. Só que a gente sustenta um processo emocional, muitas vezes, pelo pensamento. Então, existem vários modelos para explicar, mas há um grupo de psicólogos, de meditadores que tem trabalhado, especialmente um grupo que desenvolveu um curso chamado Cultivo do Equilíbrio Emocional, muito interessante, que eles têm trabalhado nessa explicação desse processo emocional. Mas em síntese, vou aqui trazer para vocês como há um contexto anterior de como nos sentimos e estamos. E de repente nos colocamos em uma determinada situação e dispara um gatilho. Desse gatilho, rapidamente a gente vai fazer uma associação com a nossa memória, as lembranças, as crenças, as histórias de vida que já ouvimos na nossa família ou situações que vimos na televisão, ou seja, uma espécie de banco de dados que nós temos internos, o nosso HD interno. Então, a gente já estava se sentindo de uma determinada forma. De repente, uma situação, um fenômeno emerge, dispara um gatilho, toca na minha memória, no meu
HD interno, e aí eu vou sentir, vai ter uma transformação para um determinado estado. Eu vou ter ali um novo estado, vou ter uma mudança física e psicológica. E a partir daí eu posso ter ações destrutivas e ações construtivas. E que vão gerar um novo estado posterior, uma condição posterior que pode já me colocar vulnerável ou mais fortalecida a lidar com o processo emocional. Um exemplo, a emoção, ou seja, nessa condição anterior de iniciar um processo todo que vai intensificar e gerar uma mudança psicológica e física, esse processo já demonstra e já sinaliza como a emoção é um filtro. Ela é um filtro da minha percepção de mundo, da minha visão de mundo e do meu estado, como eu digo, eu sou, ou que na verdade é melhor dizermos, eu estou. Então, por exemplo, se eu tive um sonho maravilhoso durante a noite, então eu já tenho uma condição anterior. Dormi bem, tive um sonho excelente, então eu já acordo alegre. Então eu estou numa condição anterior. Então, se eu estou numa situação em que de repente eu resolvo, me coloco num determinado contexto, vou andar de bicicleta. E aí, nesse contexto, o meu pneu fura, eu já tenho uma memória, gatilho, ali disparou, e eu já tenho uma memória do que fazer, dos cuidados que eu devo ter quando um pneu fura. A quem eu vou pedir ajuda, que recursos eu vou ter externos e internos para lidar com aquela situação. Ali já mudou meu estado, mas eu estava no estado tranquilo e alegre, saí para passear, aconteceu um incidente, meu pneu da bike furou, pneu da bicicleta então furou, meu passeio não aconteceu e aí mudou meu estado. Nesse estado já gerou ali um estado de alerta, teve uma mudança física, uma mudança psicológica para ter uma atuação. E aí eu posso decidir se eu vou ter uma ação construtiva, vou pedir ajuda, vou levar para uma loja de bicicleta, vou consertar o pneu, meu passeio foi até aqui, vou fazer outras atividades, vou reorganizar o meu dia, ou eu posso ter uma ação completamente desfavorável, ficar com raiva, irritada, sentir extremamente frustrada, ficar com raiva da bicicleta, já chegar na loja brigando, ou seja, gerei aí uma condição posterior desfavorável que já me vulnerabiliza a um outro processo emocional, ou seja, uma bola de neve. Então, há um tempo ali, durante um episódio emocional, eu tenho um momento de liberdade, de decisão. E aí entram as práticas respiratórias. O que eu faço com o meu Qi, energia vital? Da acupuntura, que a gente fala das práticas milenares chinesas, que é que eu trago conhecimento da acupuntura. Ali eu decido, respirei, uau, saiu da minha programação esse evento, que foi uma fatalidade ali para o que eu imaginava e me programei. Então, respiro e vou tomar uma decisão, como eu lido com essa emoção desfavorável, e vou ter uma ação construtiva para que eu não tenha raiva ou fique irritada o resto do dia, mas que vivi aquela situação, aquela adversidade, consegui contornar da melhor forma possível e seguir. Então, o processo emocional nos demanda essa habilidade e essa inteligência de mobilizar os 5 elementos que nós temos: fogo, terra, metal, água e madeira. Em equilíbrio, o fogo me traz a alegria, a expansão, a extroversão, a capacidade de estimular os prazeres sensoriais e a ação no mundo. A terra me traz uma estabilidade, uma afetividade, uma capacidade de reflexão e uma inteligência muito forte, perspicaz e acurada. O metal me traz uma capacidade de introspecção para compreender, para questionar e entender as situações.
A água me traz uma vontade de viver, me traz uma vontade de agir, uma capacidade de me motivar. E a madeira, diretamente ligada ali com o fígado e a vesícula, me trazem esse elemento madeira tão importante também, assim como os outros, mas a madeira me promove a criatividade, uma capacidade decisória, ou seja, eu tenho uma força de decisão para decidir o melhor caminho, com discernimento, com lucidez. Então a madeira me traz essa possibilidade. Então, em equilíbrio, a gente mobiliza esses elementos que, junto aí, a madeira também traz a intuição. Eu vou poder, de uma forma equilibrada, conduzir o meu processo emocional para uma ação construtiva e que eu tenha uma condição posterior que consiga ultrapassar as adversidades ou potencializar o bem-estar que eu já esteja vivendo ali, experienciando naquele momento, entendendo que as emoções são transitórias, elas vêm e vão, tanto as que são mais densas, aflitivas, quanto também as emoções de bem-estar. Por isso é importante cultivar o bem-estar e se familiarizar com seus processos emocionais, porque em desequilíbrio esses elementos, que são chamados de pentagrama, em cada elemento há um acoplado de órgão e víscera, como será apresentado na série de vídeos a seguir. Em desequilíbrio, uma desarmonia desses processos emocionais vão repercutir no corpo e aí se manifestar com diferentes formas de incômodos até enfermidades físicas e mentais. Então, a forma que vai se manifestar depende de cada pessoa. Então, é muito importante nos familiarizarmos e cuidarmos do nosso processo emocional.